Então, chegamos na aula 5, em que nós vamos falar sobre máquinas, fazer as definições. Então, olhando aqui o nosso conteúdo da primeira unidade, nas aulas anteriores definimos programas, monolítico, iterativo e recursivo. Hoje nós vamos falar da definição de máquinas. Essa aula aqui é super importante, porque ela vai definir realmente a natureza das operações e dos testes, né? Até então, nós definimos programas como sendo um conjunto de operações e testes, sem se preocupar que operações ou testes são esses. Quando a gente define programa, no programa, né? Ou seja, no programa não, perdão, na máquina, quando a gente define a máquina vai ter que dizer qual é a natureza da operação e teste, ou seja, que operação é essa? É uma adição? É uma subtração? É uma multiplicação? É uma raiz? O que for, né? Então, eu tenho que dizer qual é a natureza da operação, certo? A partir daí, se eu tenho uma máquina e se eu tenho um programa que possa ser executado nessa máquina, aí eu tenho uma computação, né? Que é a computação para a próxima aula. Então, vamos para a definição de máquina. Máquinas. O objetivo: suprir todas as informações necessárias para que a computação de um programa possa ser descrita. Então, veja como a máquina ela se torna importante, né? Porque ela tem que suprir todas as informações que o programa precisa para que eu possa ter uma computação. Então, cabe à máquina suprir funções de entrada e saída. Então, na máquina, eu tenho que definir muito bem quais são as minhas funções de entrada, quais são as minhas funções de saída, o que está dentro da minha memória, quais são as operações e os testes que eu vou fazer, enfim, tudo tem que estar definido na máquina, né? Armazenamento e recuperação de informações na memória, tá? Então, significado, dar semântica, né, a cada identificador. Então, eu tenho que dar significado a cada identificador de operação e cada identificador de teste, né? Por exemplo, as operações associa uma transformação na memória. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho uma operação de soma, eu tenho uma soma, isso vai associar uma transformação na memória. Na minha memória vai acontecer uma operação, ou seja, eu vou pegar ali, sei lá, 2 registradores, por exemplo, e somá-los, né? Então, vai haver uma transformação na memória, né? Na minha memória vai deixar de ser um valor e vai passar a ser outro depois da operação soma. E um teste associa uma função verdade. Então, a gente vai ver que no teste não há transformação na memória, porque ele vai te dar uma função verdade. Ele vai seguir um dos dois caminhos, verdadeiro ou falso. E para cada identificador existe somente uma função associada, tá? Então, a definição formal de máquina. Máquina é uma cétupla, então ela é composta aí por 7 elementos. Então, máquina M é igual a V, em que V é o conjunto de valores de memória, ou seja, é a memória da máquina. X, conjunto de valores de entrada, ou seja, são os dados de entrada. Y, conjunto de valores de saída, dados de saída. Π de x e π de y. Π de x é a função de entrada, tal que esta função de entrada, ela vai associar, ela vai pegar os valores de entrada e jogar na memória da máquina. E a função de saída vai fazer o contrário. Vai pegar o valor da memória e vai jogar na saída. E depois, os dois últimos elementos são o conjunto de interpretação de operações, π maiúsculo F. Para cada identificador de operação F, existe uma única função, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de interpretadores de operação que vai acontecer uma transformação dentro da memória da máquina, então de V para V. E o conjunto de interpretação de testes
para cada identificador de teste, existe uma única função. Então, aqui no teste já não vai haver uma transformação na memória, ou seja, ela vai me dar dois caminhos possíveis, verdadeiro ou falso. A representação gráfica de uma máquina, né? Então, aqui a gente viu a definição de máquina e representando graficamente, a gente teria isso aqui, né? Como se esse quadrado aqui eu tivesse dentro da minha máquina, aqui a entrada da máquina e aqui o que sai. Então, dentro da minha máquina, eu tenho V, que é o conjunto de valores de memória, e o conjunto de interpretação de operações, conjunto de interpretação de testes. Aqui eu vou definir muito bem quais são as operações e testes que essa máquina executa, né, que ela é capaz de interpretar. Como entrada, eu tenho os meus valores, o conjunto de valores de entrada e a função de entrada, e como saída, o conjunto de valores de saída e a função de saída, certo? Então, a primeira mão, assim, a gente vê, nossa, é complicado, tem 7 coisas, mas é bem definido, né? Então, a gente precisa aqui de memória, ter valores de entrada e saída, ter uma função de entrada e uma função de saída, e definir aqui os conjuntos de interpretações das operações e dos testes. Tá? Vamos seguir aqui para um exemplo para a gente entender na prática como é que a gente define uma máquina. Então, aqui tem uma máquina de 2 registradores, esse exemplo é o exemplo que tem no livro, tá? Então, suponha uma especificação de uma máquina com 2 registradores A e B, os quais assumem valores em N, conjunto dos números naturais, com 2 operações e um teste. Né? Então, aqui o objetivo é definir uma máquina de registradores que contenha 2 operações e um teste. As operações são subtração de 1 em A, se A for maior que 0. Então, veja aqui, tem uma condição, né? Então, eu subtraio A, né? 1 de A, se A for maior que 0, somente números positivos. Adição de 1 em B, então eu adiciono 1 em B. E teste se A é 0. Tá? Os valores de entrada são armazenados em A, ou seja, a entrada lá, o X, está em A, e zerando B, né? E a saída retorna B. Então, a função de entrada, né, o que está entrando, né, vai estar em A, Z vai estar zerado, e a função de saída vai retornar o valor de B. Tá? Então, como é que eu vou construir essa máquina? Veja bem, eu vou ter que definir uma máquina baseada na definição. Né? Como a gente definiu máquina, aqui eu vou fazer pequenininho aqui nesse canto, né? M vai ser igual, né? Primeiro, o conjunto de valores de memória, conjunto de valores de entrada, conjunto de valores de saída. Depois, eu vou ter que ter uma função aqui de entrada e uma função de saída. Aqui é um Y. Depois, eu vou ter que o meu conjunto de interpretações de operação e o conjunto de interpretações de testes, né? E aí, ele pediu para fazer uma máquina aqui de 2 registradores, né? Dois registradores, em que ela tem 2 operações e um teste. Uma operação de adiciona B, é isso mesmo? Deixa eu só voltar aqui. Adiciona 1 em B, né? Adiciona B. Uma operação de subtrai, né? De subtração em A. E uma operação e um teste, né? Teste se A é 0, né? Então, eu vou botar aqui a 0, né? Teste se A é 0. Então, aqui eu tenho 2 operações, e aqui eu tenho um teste, né? Como é que eu vou definir essa máquina? Então, eu vou lá definir, né? A primeira coisa a definir né? Qual é o meu conjunto de valores de memória. Lá no enunciado, ele disse assim, ó, os quais, né, eu tenho 2 registradores quais assumem valores em N, conjunto dos números naturais. Então, a minha memória, ela vai estar definida no conjunto dos números naturais. Então, nesse caso, minha memória vai ser N elevado ao quadrado. Por que N elevado ao quadrado? Porque eu tenho 2 registradores, A e B. Então, N elevado a 2, tá? Aqui tem até uma explicação, eu vou colocar logo aqui a definição geral e a gente vai vendo por partes, tá? Então, veja bem, aqui é a definição, né? Conjunto de valores de memória, N2, né?
Aí aqui tem dois registradores com valores em N, pode ser definidos pelo produto cartesiano N igual a 2, onde os registradores A e B são representados pela primeira e segunda componente. Então, no caso aqui, como eu tenho dois registradores e eles são definidos baseados nos números naturais, eu coloco N elevado a 2, sendo que 2 aqui é o produto cartesiano de A com B. No caso, por exemplo, se eu fosse definir uma máquina com 3 registradores, aí aqui ia ser N elevado a 3, o produto cartesiano é como se fosse, se eu tivesse 3 registradores, seria A, B e C, A vezes B vezes C, tá? Ou seja, o produto cartesiano desses 3 elementos. Então, conjunto de valores de memória N, conjunto de valores de entrada e saída. Entrada e saída é os números naturais, né? Então, eu tenho N para entrada, N para saída. A próxima definição são o conjunto, a função de entrada e a função de saída. A função de entrada eu chamei de armazenar, né? Porque deixa eu voltar um pouquinho. Aqui ele está dizendo aqui, ó, os valores de entrada são armazenados em A, zerando B, e a saída retorna o valor de B. Então, a minha função de entrada eu defini aqui como armazena A, tá? E a função de saída eu chamei de retorna B. Esses nomes aqui a gente pode dar da forma que quiser, certo? Então, veja, armazena A é uma função de entrada, N e M, né? Como se N aqui fosse o A e o M fosse o B, né? Em que o A, né, no caso, é N e o B é 0, né? Então, era o que está dizendo lá no enunciado, né? Voltando aqui. Os valores de entrada são armazenados em A, zerando B, né? Então, no caso aqui, né? Então, eu armazeno os dados de entrada aqui em A, em N, zerando B. E a função de saída, eu chamei de retorna B, né? É uma função de saída aqui N por M, em que a saída é M, né? Que é justamente o B. Depois, eu vou definir o meu conjunto de interpretação de operações e testes. Então, lá da definição, ele pediu que eu tenho duas operações, adiciona B e subtrai A, né? Eu já chamei aqui, subtrai A, adiciona B. Então, são essas duas operações, e eu defino, né? Então, subtrai A, N por M, vai ser igual a N menos 1, porque é uma subtração, né? E aqui M continua, não mexe, eu só estou subtraindo de A, não de B. Então, N menos 1 se N for maior que 0. E vai ser 0 se N for igual a 0. Né? Porque lá na definição diz, né, que eu só subtraio se N for maior do que 0. Ou seja, se ele for igual a 0, vai ser 0. Então, aqui eu defino bem. Veja que eu tenho que definir muito bem. Né? Aqui eu estou colocando toda a definição formal da minha máquina. A outra operação adiciona B. Então, é uma operação de adição em B. Né? Então, aqui, N, vírgula M, vai ser igual a N eu não mexo, né? Porque eu estou mexendo com B, M mais 1, que é adicionar 1 em B. E o teste, né? O conjunto de interpretações de teste só tem um teste, que é o teste se A é 0, ou seja, se o registrador é 0. Então, é um teste, então eu defino esse teste assim, N por M, que vai ser igual a verdadeiro se N for igual a 0, ou seja, se o A for igual a 0, né, que é o N, então ele vai ser verdadeiro, e falso se N for diferente de 0, ok? Então, é assim que a gente define uma máquina, tá? O problema vai lhe dizer quantas operações, quantos testes e o que é cada operação. E você vai definir formalmente como é esta operação. E aqui tem que estar muito bem definido. Se é uma subtração, como é subtração de n menos 1, se for maior que 0, se for igual a 0. Então, você tem que definir bem detalhadamente como é essa operação de subtração, como é uma operação de adição, como é um teste, enfim, né? Todas as operações que aquela máquina é capaz de suprir, elas têm que estar bem definidas, para que quando eu for colocar um programa que rode nessa máquina, a máquina consiga interpretar esse programa da melhor forma possível. Tranquilo?
Então, programa para uma máquina. Como é que eu faço um programa para uma máquina? Seja M uma máquina qualquer, né? E P um programa, onde P de F e P de T são os conjuntos de identificadores de operações e de testes de P, respectivamente. P é um programa para a máquina M se somente se, para qualquer F, ou seja, para qualquer operação que pertença a esse conjunto de identificadores de operações, existe uma única função, né, uma função aqui, uma função dessa operação que vai acontecer lá internamente na memória da máquina. E para qualquer T, ou seja, para qualquer teste pertencente ao conjunto de identificadores de teste, existe uma única função, né, ou seja, uma função lá de teste, e que lá na memória vai te resultar verdadeiro ou falso, dependendo aí do resultado do teste. E a operação vazia sempre é interpretada em qualquer máquina, ou seja, a operação vazia ela existe para qualquer máquina. Então, nem é preciso definir, a operação vazia existe. Programa para a máquina 2reg. Então, qual é o desafio aqui? É a gente fazer um programa para que seja interpretado pelaquela máquina que a gente acabou de fazer. Lembrando aqui que a máquina que a gente acabou de fazer, o que ela faz? Ela subtrai, né? Deixa eu só voltar aqui. Ela subtrai de A, adiciona de B e testa se é zero, né? Então, aqui, ela subtrai de A. Gente, eu tô com nada mais subtrai de A. Subtrai de A. Adiciona, né? Adiciona B. E testa se A é zero. Pronto. Ela faz isso aqui, né? Então, essa máquina, né, ela só faz essas duas operações de teste. Como é que a gente poderia definir um programa iterativo para rodar nessa máquina, né? Então, um programa bem simples que a gente pode definir, vou fazer aqui embaixo, depois eu mostro aqui a resposta, né? Seria um teste, né? Testar assim. Vou colocar logo aqui, gente. Cadê? Vou colocar logo aqui, né? Ó. Até A ser zero, faça. Subtrai A, adiciona B. Veja, eu utilizei todos os recursos que essa máquina me oferece. Porque essa máquina ela só faz isso. Ela só faz essas duas operações e esse teste. Então, eu utilizei aqui todos os recursos dela para fazer esse programa. Até A0 faça, subtrai A, adiciona B, né? Então, vamos colocar aqui números para a gente entender o que esse programa faz, né? Digamos aqui que A é igual a 2, né? Então, ele vai fazer aqui, até A0 faça, né? Subtrai A é 0, é não, né? Então, ele faz o quê? Subtrai A, então A agora é 1, e adiciona B. B é 0, né? Então, B agora é 1. B é 0, né? Inicial. Na máquina, lembra lá que a gente definiu, né? Que o valor de entrada fica em A e B é 0. Então, pronto. Aí ele volta, né? Para o teste novamente, né? A é 0? É não. Então, A igual a 0 agora, né? Subtrai e B igual a 2. A é 0? É. Então, termina. Então, o que esse programa faz? Né? Ele pega o valor que está em A e joga em B. Né? Então, ele transfere o valor de um registrador A para um registrador B. Né? É esse programa aqui, ele roda nessa máquina. Né? Então, veja que agora a gente consegue dar valor, né, para as operações. Né? Então, antes as operações eram F, G, H, a gente não sabia que a operação era, aqui a gente já tem a natureza da operação. Né? Programa recursivo para a máquina dos registradores. Como é que a gente pode escrever aquele programa que a gente fez, esse programa aqui, iterativo, num programa recursivo, né? Então, como é que a gente pode traduzir isso aqui? Eu coloquei aqui, ó, rec, né? Esse é o nome do programa, né? Rec B, setinha A, R, onde
R define se há zero, então nada, né? Não faz nada. Se não, ele está chamando aqui a subrrotina S, né? Então, é o que ele faz aqui, né? Até a zero faça, subtrai A no B. Ou seja, se o A for zero, o que vai acontecer? Não faz nada, né? Então, se há zero, nada. Se não, aí ele está chamando aqui a subrrotina S, né? S é o que? Subtrai A, adiciona B. E depois volta para o R, né? Aí aqui vocês podem até me perguntar assim, poxa, mas você tinha falado que as subrrotinas eram os testes, né? E essa subrrotina aqui, ela não tem testes, ela só tem duas operações, né? Então, a gente pode colocar uma subrrotina como operação, não tem problema, certo? A gente chama isso aqui de um programa recursivo que não é reduzido, tá? Ele é completo. Aqueles programas recursivos que a gente estava fazendo eram programas recursivos, acho que é reduzido o nome, né? Ou seja, as operações estão dentro do programa. Mas eu poderia escrever ele também assim, do mesmo jeito. Daqui, deixa eu escrever aqui embaixo. Eu posso colocar assim, ó. R define. Aí, desculpando a minha letra, tá? Para escrever aqui nesse negócio aqui não é tão legal. Então, se há zero, então para, né? Se não, o que eu faço? Eu subtrai A, vou colocar aqui entre parênteses, porque é mais de uma operação, né? Subtrai A, ponto e vírgula, adiciona B, ponto e vírgula, R. Chama a recursão novamente, né? Ele volta aqui para o R. Veja que só bastava mesmo essa linha, não precisava eu ter colocado aqui embaixo, certo? Precisava não, tá? Então, tanto faz eu chamar uma subrrotina aqui para fazer operações ou simplesmente colocar aqui, tá, gente? Aí aqui eu tenho que fechar outro parêntese, né? Aqui eu também tenho que fechar, porque esse parêntese aqui tá fechando esse aqui, né? Esse parêntese tá fechando esse e esse maior aqui fecha aqui. Ok? Perfeito? Então é isso. Próxima aula a gente vai ver, vou colocar a lista de exercício, tá, para vocês resolverem. E próxima aula a gente já tendo as definições de máquina e programas, a gente já vai poder estudar a computação. Como é que ocorre a computação de um programa dentro de uma máquina? Tranquilo? Então, qualquer dúvida, coloca lá no Cigar, manda por e-mail ou então nas nossas aulas ao vivo.